Queridos, essa semana eu fiquei orando ao Senhor e perguntando muito a Deus o que Ele queria sobre essa ministração. Foi uma semana muito difícil para nós e eu tentei fugir algumas vezes, implorei, tentei até prometer, quase dei propina para o Xande. Falei, olha, você não quer pregar? Prega você. Ele falou, o Senhor disse que é você. Não convenci ele, estou sem moral lá em casa, mas realmente o Senhor tinha algo. E eu comecei a orar e preparei algo que estava no meu coração. Quinta-feira, comecei a escrever algo que estava no meu coração. E hoje de manhã, a hora que eu acordei, o Senhor me fez ler um versículo. E realmente Jesus falou para mim, eu quero que você fale hoje sobre sofrimento. Sofrimento. E eu falei, nossa Deus, como sempre, né? Vocês sabem que eu compartilho e falo, tá louco. Mas o Senhor me deu e Ele me deu uma palavra que eu queria que você abrisse lá em Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Gente do céu, no mesmo nível que faz frio. Ui! No mesmo nível que faz frio, faz calor, né? Meu Deus do céu, não lembrava desse calor no ano passado. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Diz assim, Tiago, servo de Deus, aquele cumprimenta as igrejas, e embaixo diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Repete comigo, a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Amém? Querido Jesus, nós somos chamados, o nosso propósito todos os dias a sermos parecidos com Jesus. Jesus foi alguém que veio para a terra e passou por aquilo que eu e você passamos. Por toda a tentação, por toda a dificuldade. Ele sentiu o que a gente sente, ele se foi um homem humano. Então Jesus é a nossa grande inspiração, o nosso grande exemplo. Aquela frase, Jesus faria isso? Então você faz, porque você pensa, Jesus faria? Então ele é uma grande inspiração, mas Jesus foi alguém fora da curva. Jesus, ele era diferentão. Jesus, ele deixou a sua profissão, na época eu estava estudando que carpinteiro era uma profissão boa. E ele deixou todas as coisas para fazer aquilo que ele tinha que fazer. E Jesus, quando ele chegava perto das pessoas, quando as pessoas viam o que eles estavam fazendo, algumas pessoas falavam, lá, mais um milagreiro. Diz que ele ouviu muitas essas frases, mais um milagreiro vindo aí. E Jesus, quando ele chegava perto das pessoas, muitas vezes ele fazia perguntas confrontadoras. Perguntas que tiravam as pessoas da zona de conforto. Jesus não chegava e dizia, oh meu querido. Jesus realmente confrontava, porque ele era diferente, porque ele era Deus. Então Jesus veio e fez um caminho completamente diferente, mesmo sabendo qual era o resultado do sofrimento. Mesmo sabendo a tribulação que viria, Jesus foi íntegro, perseverou, mas não deixou de passar por nenhum sofrimento. Esse versículo que a gente leu agora está no livro de Tiago. Tiago diz que era chamado de o justo. Ele era o justo. A história diz que ele tinha muitos calos no joelho, porque ele era um homem de muita oração. Era um homem realmente que cria em Deus. A hora que eu li isso sobre a oração, lá dizia, devido a muitos anos de oração, foram feitos calos grossos no seu joelho, porque ele orava. Esse era Tiago justo. E nesse livro ele nos ensina, ele fala sobre que a fé é algo para ser vivido. A fé é algo realmente que a gente não pode ver, ouvir falar. Nós precisamos viver a fé. E o Tiago nos convida a deixar esse mundo, o mundo que habita em nós para fora. Para que a gente viva uma nova mentalidade, um novo posicionamento. O Tiago nos chama para esse lugar. Nos chama para nos tirar da zona de conforto. Tiago diz, vamos, perseverem. Não é fácil, mas perseverem. Vai ser difícil, vai ser confrontador, mas perseverem. Isso era um homem de oração.
E eu quero falar com você sobre a nossa igreja atual. A nossa igreja de hoje, que infelizmente é uma igreja que foge do sofrimento. É uma igreja que vende Jesus como um seguro. Olha, se você aceitar Jesus, você está contra roubo, incêndio, falta de dinheiro. Jesus vai te blindar, Mirélio e Diogo, sabe como é que é vender? Eles vendem seguro. Então a gente vende Jesus como um seguro, sendo que ele deveria ser a alegria da nossa vida, a alegria da nossa salvação. Então Jesus passa a ser comercializado como alguém que nos blinda, e ele blinda. O sangue de Jesus tem poder. Mas Jesus vai muito além do que ele pode nos beneficiar. E nós hoje fugimos desse sofrimento. Nós fugimos e nós queremos privar as pessoas que nós amamos de sofrer. Então, sem que o nosso foco esteja no Senhor, nós estamos o tempo todo dando jeitos para que o sofrimento não nos ataque. Para que a nossa família não sofra. Para que as pessoas ao nosso redor não passem por coisas ruins. Só que nós devemos, como cristãos, como pessoas que olham para o céu, de que o sofrimento é algo que nos leva para perto de Jesus. O sofrimento faz parte do caminho. Então a nossa necessidade o tempo todo de não sofrer, de não viver coisas ruins, de sermos blindados, nós estamos não permitindo que Jesus gere um caráter de fé dentro de nós. Então, ao mesmo tempo que várias histórias na Bíblia mostram pessoas, homens, que deram a vida por Jesus, nós estamos recolhendo toda a nossa vida e blindando para que Jesus não seja exaltado, desde que eu não sofra. Os nossos olhos precisam ter uma outra dimensão. Se o sofrimento me leva a Cristo, eu pago o preço. Marcela, você está me dizendo que você tem que sofrer. Eu estou dizendo que você tem que dar tudo por amor a Deus. Essa postura muitas vezes faz com que a gente venda Jesus, como eu disse. E a gente acaba oferecendo para as pessoas esse Jesus. E elas muitas vezes olham ele com uma oportunidade, sendo que ele é tudo que nós temos. Então a gente o tempo todo fica preocupado, a gente fica o tempo todo lutando contra muitas coisas, sendo que o Senhor está querendo fazer que nem ele fez com Tiago, calos grossos no nosso joelho. Calos grossos de oração, de pessoas que perseveram, de pessoas que têm uma nova postura, de pessoas que agem diferente. Eu não quero que você ache que o sofrimento é algo bom. Pessoas que sentem prazer no sofrimento, não é isso que eu estou te falando hoje. Eu estou te falando que Tiago está nos levando a entender que a fé não é concordar, a fé é uma rendição a Deus. A fé não é dizer, eu concordo, Jesus é bom, aleluia, Deus vive. Não, a fé é se render, se dobrar e dizer, Senhor, está doendo. Senhor, eu sou tão pequena e dentro daquilo que eu carrego, eu não aceito algumas coisas, mas eu me rendo, Jesus, à tua vontade. Porque as nossas mãos não são capazes de fazer aquilo que o Senhor fará em nós. Uma coisa que Jesus tem me ensinado no tempo é a alegria em permanecer. Alegria em permanecer. Permaneça, é uma alegria. Eu posso não estar bem, você não precisa ser forte o tempo todo. Mas você o quê? Permanece diante das dificuldades. Jesus permaneceu até o final, na dor, sendo torturado, sendo agredido, ouvindo palavras que doíam. Jesus permaneceu fiel. E isso é muito louvável. Eu vejo pessoas tão desanimadas. Ai, eu estou triste. Mas você está permanecendo, querido. Você está aqui, você está ouvindo a palavra. Domingo a domingo, Jesus está gerando algo dentro do seu coração. Não fique desanimado, porque talvez você não esteja conseguindo fazer algo agora. A sua permanência gera algo no coração de Deus. E qual é a vantagem de tudo isso? Qual é a vantagem de sermos perseverantes? A palavra diz, nos tornamos maduros e íntegros. Maduros e íntegros. Sabe qual é a teoria da prosperidade que infelizmente muitas igrejas pregam? Igrejas cheias de pessoas imaturas, cristãos imaturos que andam para lá e para cá e não sabem para onde vão.
Por quê? Porque não sabem ser frustrados quando Deus diz não. Porque a igreja prega o quê? Vai dar certo, você vai prosperar, tá tudo bem, vamos lá. Não. Nós falamos a verdade daquilo que Deus carrega, independente daquilo que nós vamos viver. Nós permanecemos o quê? Íntegros e fiéis. A perseverança tem gerado isso no nosso coração. Tiago disse, isso é um fruto de quem persevera, ser íntegro e fiel. A igreja madura desses dias difíceis pede que sejamos íntegros e fiéis. Eu ouvi várias vezes essa semana de várias pessoas dizendo, está na hora de separar os homens dos meninos. Está na hora de separar os homens dos meninos. E como vai fazer isso? Maturidade, integridade. Uma igreja santa vai triunfar. Uma igreja santa vai vencer no Senhor. Mas é uma igreja que o quê? Que aceita pagar o preço. Que aceita pagar o preço. Nós estamos fugindo disso. Os nossos filhos precisam aprender a ser frustrados. Nós precisamos dizer a verdade para ele. A Malu hoje me faz algumas perguntas. Minha vontade é dizer, eu não vou falar isso para ela. Eu vou esconder isso dela. Ela não precisa saber disso, tadinha. Mas Jesus sempre me fala, fale a verdade. Ela precisa aprender que nem tudo são flores. Tempos difíceis existem. Então fala, filha, é difícil, mas isso vai acontecer. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Por quê? Porque ela precisa aprender a verdade desde pequena, de que a vida não é só tudo que ela quer, na hora que ela quer, do jeito que ela quer. Na sequência, em Tiago 5:8, diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livramento, à vontade, e lhe será concedida. Peçam, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada, agitada pelo vento. Não pense em tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. É alguém que tem mente dividida e instável em tudo que faz. Olha isso, querido. Se você não sabe o que fazer, peça sabedoria a Deus. Senhor, eu não sei como agir com esse sofrimento. Eu não sei como agir com essa dificuldade. Senhor, eu não sei, está doendo, Deus. Eu não aceito isso sobre a minha vida. Me dê sabedoria para lidar com isso. Seja verdadeiro com o Senhor. Mas não seja um homem agitado, impaciente, perdido. Aqui diz, pois aquele que é semelhante à onda do mar, levado e agitado pelo vento. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Se temos más notícias, nós não ficamos agitados como a onda do mar que vai e vem. Nós temos o foco, nós nos abalamos, nós ficamos tristes, mas a nossa esperança está no Senhor. É dessa igreja madura que o Senhor espera de nós. Às vezes eu fico pensando, Jesus, o que será da Malu? A Malu está sendo preparada para o tempo que ela vai viver. Ela é uma flecha polida, abençoada. Eu não tenho que ter medo do que ela vai viver, porque Jesus preparou a Malu para esse tempo. Quando você diz, o tempo dos meus avós era um tempo bom, porque nós estamos preparados como os guerreiros do Senhor para viver o tempo que nós estamos vivendo. Não é porque veio a nós por um simples acaso. Jesus escolheu essa geração e eu e você precisamos nos posicionar como tal. Como alguém que aceita o sofrimento, aceita a dor, mas permanece fiel. Então não se questione que você tenha medo, não se intimide com um tempo difícil. Uma amiga falou, não sei nem se vale a pena ter filho, ela está tentando ter filho. Eu falei, vale a pena ter filho, o seu filho vai fazer a diferença, o seu filho vai levar o Senhor. Não fique coagido por isso. Tenham fé, perseverem. Há um chamado para que a gente seja verdadeiramente santo, querido. É santo de atitude, é santo de palavra, é santo de postura. Eu fui para Taubaté, lá é muito calor, eu fiquei vendo a roupa de algumas pessoas. Querido, a sua roupa tem que mostrar Jesus. A forma como você olha para outra pessoa tem que mostrar Jesus. Algumas pessoas eu falo, gente, não é porque nós temos uma certa liberdade
que somos uma igreja que não tem usos e costumes, que nós vamos para a igreja de qualquer jeito, que nós vamos mostrar o nosso corpo. Nós somos templos do Espírito Santo. Nós temos que ser santos. Jesus se agrada dessa roupa. Jesus se agrada da forma como eu me visto. Jesus se agrada da forma como eu falo. Se Jesus não se agrada, eu sou uma igreja santa e eu vou ser transformado. Então, que tem a ver com atitudes, tem a ver com posicionamento, tem a ver com mudança de vida. Domingo passado, semana passada, eu não ia para Taubaté. Eu ia ficar, o Xande ia, a pedido do Leandro, pregar em algumas poemas. E eu ia ficar aqui em Taubaté. E no dia que nós estávamos, o Xande estava indo, ele falou, vamos. Eu queria que ele falasse isso mesmo. Mas eu estava assim, eu preciso ficar, preciso cuidar da igreja. Eu queria ir, mas eu falei, não, eu preciso ficar. E na hora de ir para Taubaté, ele falou, amor, vamos também. Vamos para Taubaté, vamos lá para você ver a família. Malu também é aniversário da minha sobrinha, ela vai ficar com a Rebeca. Falei, então vamos para Taubaté. E querido, eu estava todos os dias angustiada em Taubaté. Com a alma angustiada, eu falava, será que era porque eu tinha que ter ficado em Curitiba? Por que eu tô assim? Uma angústia, eu não sei explicar o que eu estava sentindo. E eu fiquei em Taubaté, cheguei lá, liguei para minha avó para ver ela. Minha avó é a pessoa que me criou, que sempre esteve comigo, alguém que foi mais que uma mãe. Em todos os momentos da minha vida eu lembro que eu estava com a minha avó. E minha avó falou, tô fraquinha, eu tô sem apetite, filha. Mas eu tô com uma infecção de urina, tô tomando antibiótico, o antibiótico me tirou a fome. Mas tá tudo bem, eu troquei o antibiótico agora, vou tomar na veia para ser mais rápido, mas eu tô bem. Não vem aqui porque a avó tá querendo descansar. Venha domingo. Falei, domingo eu vou então, vó. E eu dormi naquela noite, às 10 horas da manhã, tocou meu telefone. E a hora que eu atendi, falei, meu tio. E a hora que eu atendi, ele falou, Marcela, a avó não resistiu. Daí eu acordei, eu fiquei zonza, ela estava com uma infecção de urina. Eu falei, a avó não quê? Ele falou, a avó não resistiu. Eu cheguei aqui na casa dela, a avó está morta. Daí eu falei, morta? Ele falou, tá, ela está dormindo, serena, na posição que ela dormia, mas ela está gelada. E eu liguei para o UPA está vindo, mas a avó faleceu. Queridos, naquele momento, Satanás quis vir com aquela seta de alguém que perdeu tantas pessoas, que tem um testemunho tão difícil quanto o meu. A minha vida só tem perda. De novo eu estou perdendo alguém. De novo eu estou passando por isso. De novo, olha o que Jesus faz comigo, coitadinha de mim. Pô, Senhor, minha avó estava saudável, era a única pessoa que eu ainda tinha, porque o Senhor fez isso comigo. E de repente, querido, como uma palavra de fé, eu falei, Senhor, obrigada porque eu vivi 80 anos com a minha avó. Obrigado porque o Senhor me trouxe até Taubaté para me despedir dela. Obrigado porque eu estou aqui hoje. Qual a probabilidade de eu estar em Taubaté no dia que a minha avó faleceu? E eu comecei a agradecer a Deus. Deus, obrigado porque a Malu aproveitou a bisa dela. Ela cuidou da Malu 1 ano. Obrigado porque eu tenho muitas lembranças. Obrigado porque ela não sofreu, ela morreu dormindo. Obrigado porque a tua fidelidade é comigo, Jesus. Obrigada, Jesus, porque quantas pessoas ficam no hospital sofrendo meses. A minha avó ficou 2 dias e ela faleceu dormindo. E eu virei uma chave dentro de mim. Naquele momento falei, Satanás, eu vou te dizer uma coisa. Isso você não faz mais na minha vida. Eu não aceito mais essas palavras de derrota, porque hoje a minha fé está no Senhor. A minha fé está no Senhor. E eu glorifico ao Senhor pela avó maravilhosa que eu tive. Você não vai mais agir assim na minha vida. Eu falei para a Malu, falou, filha, a vovó não morreu. É uma tragédia. A vovó voltou para casa. A vovó teve uma vida linda. Ela viveu 80 anos de saúde. Quantos amiguinhos da sua escola tiveram uma bisa para brincar? Porque Satanás falou para mim, tá vendo? Eu olhei para a Malu chorando, ele começou já a colocar coisas na minha cabeça. A Malu vai sofrer de novo, a Malu já perdeu o vô esse ano. E eu comecei a profetizar palavras para a Malu. Filha, a vovó teve uma vida linda, a vovó descansou, ela voltou para casa, lá é a nossa casa. Ela falou, mãe, é verdade. Falei, filha, é a hora da vovó, os velhinhos. Chega um certo momento da vida que eles vão descansar. É a ordem da vida, filha.
E eu vi Satanás envergonhado, sumindo da minha casa, da casa da minha sogra. Vendo que ali ele não tem espaço, porque a minha fé está no Senhor. A minha fé está no Senhor. Ainda que todas as coisas aconteçam, a minha fé está no Senhor. Querido, muitas vezes nós temos medo de falar assim: seja feita a tua vontade, porque o caráter de Cristo é distorcido dentro de nós. Você falaria isso para uma pessoa estranha? Não. Faz o que você quiser da minha vida, você não falaria isso. Mas para sua mãe, para o seu pai, para o seu marido, você falaria: faz o que você quiser, porque são pessoas que você confia. Mas para Deus nós não temos coragem. Por quê? Porque o caráter de Deus é distorcido dentro de nós. Mas ao mesmo tempo que a gente tiver intimidade de conhecer o Senhor, nós teremos coragem de dizer para Ele: faz o que o Senhor quiser da minha vida. Cumpre o teu propósito na minha vida, porque não há ninguém nesse mundo que eu confie mais que o Senhor. Não há ninguém, Jesus. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que te amam. Feliz é o homem que persevera. Feliz é o homem que passa pelo sofrimento com alegria. Feliz é o homem. E por que nós vamos nos paralisar diante de tudo isso? Por que nós vamos nos amedrontar? Por que nós vamos desistir? Se a coroa da vida nos espera. Porque o caráter de Cristo ainda não é real para nós. Porque a nossa intimidade com Cristo ainda não é verdadeira o suficiente para nos entregar. E eu estou te acusando? Não, eu estou te chamando, querido. Vamos viver um nível de relacionamento mais profundo. Que você tenha coragem de chegar hoje na sua casa, ajoelhar no seu quarto e dizer: faz o que o Senhor quiser da minha vida. Faz o que o Senhor quiser da minha vida. Pode fazer, Jesus. Porque o homem provado recebe como recompensa a glória. Recebe como recompensa a vida eterna. Então faz, querido. Jesus, faz o que o Senhor quiser. Pega o que o Senhor tiver que pegar, eu entrego, Jesus. Eu não tive uma semana fácil, eu fico lembrando da voz, eu fico lembrando do cheirinho dela. Claro que eu fico, mas um dia nós vamos nos encontrar. Um dia nós vamos nos encontrar, querido. Há algo muito maior que os nossos olhos não podem ver. Abacuque diz ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja flores, não havendo uvas nas videiras, mesmo faltando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos. Ainda assim eu exaltarei ao Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda que nada dê certo, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda que a dor corrompa meu coração, eu me alegrarei. Ainda que não haja flor, ainda que não haja comida, ainda que os meus sonhos humanos não se realizem, eu me alegrarei no Senhor. Deus está nos chamando para esse lugar. Deus está clamando por esse lugar. Existem muitas vozes e essas vozes estão nos distraindo. Vozes de política, vozes de crises, vozes de ansiedade, vozes de depressão, vozes que estão gritando no nosso ouvido. Mas ainda que todas essas vozes falem, eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. Nós temos tantas crises e dificuldades dentro de nós quanto vocês, queridos. Às vezes algumas pessoas vêm conversar com a gente e acham que a gente tem todas as respostas. Não. Nós não sabemos muitas vezes como agir. Nós, só porque estamos em cima do púlpito, não somos melhores que ninguém. Somos pessoas quebradas, que precisam todos os dias ter uma palavra de Deus, ter um renovo. Nós precisamos buscar todos os dias essa verdade em Deus. Mas nós estamos dia após dia buscando o Senhor. Buscando o Senhor. Não há segredo, não há grande revelação. É incrível, o Espírito Santo dá revelações incríveis da palavra. Mas hoje o Senhor está nos chamando. Se alegre no sofrimento. Se alegre nos obstáculos. Se alegre, pois o Senhor é Deus.
Se alegrem porque vocês conhecem a Deus. E quanto mais difícil ficar, mais parecidos com Cristo nós somos. Quanto mais espremidos a gente for, mais parecidos com Deus nós vamos nos tornar. Então vamos ver o sofrimento e a dificuldade como algo que está nos moldando, como algo que está nos levando para esse lugar de santidade. Esse lugar de que as pessoas vão realmente olhar para nós e ver algo diferente. Então o sofrimento não é ruim, querido. Ele é um instrumento de Deus para levar nós para esse lugar. Ele é um instrumento de Deus. Paulo, lá em 1 Coríntios, se você quiser abrir. 1 Coríntios. Diz assim: vocês não sabem que dentro de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós os fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como alguém corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Eu li algo hoje que dizia que você acha que foi fácil para Jesus largar a casa de seu pai em direção ao Egito? Você acha que foi fácil para José deixar a casa de seu pai em direção ao Egito? Que foi confortável para Davi fugir de Saul? No entanto, é o conforto. Não é o conforto que tira os meninos, que transforma os meninos em homem. É esse desconforto. É esse lugar que realmente gera algo indigesto. É que transforma meninos em homens. Esses homens tiveram que pagar um preço. Não foi fácil para eles. Mas a recompensa veio. Porque o Senhor leva ao mais alto lugar. Como diz esse versículo, muitos treinam por uma coroa que se deteriora, que perde. Mas nós corremos e nos preparamos por uma coroa que é eterna. Nós damos nosso sangue, a nossa vida, por algo que é eterno. Um primo me mandou mensagem essa semana para saber como é que eu estou, e no final da mensagem, ele não é cristão. Ele falou para mim assim: nossa, eu não sei no seu lugar como eu agiria com tantas perdas. Eu tenho orado por você, você está bem? Daí eu respondi assim para ele: primo, alguns são escolhidos para passar um grande testemunho de Deus. Eu me sinto privilegiada por isso, porque algumas pessoas podem olhar para a minha vida e ver o Senhor. A minha coroa é algo que não se perde. E a batalha que eu tenho corrido e tenho lutado é para algo muito maior. O sofrimento gera isso, querido. Tira a sua ótica hoje. Tira a sua ótica desse lugar terreno. Tira a sua ótica daquilo que você tem visto. Se veja um guerreiro do Senhor que está lutando pela eternidade. Lutando pela eternidade. Muitas vezes somos muito bons em governar a vida das pessoas, mas nós precisamos governar a nossa vida. Parar de julgar o outro e nos tornarmos pessoas guerreiras do Senhor. Lá em 2 Coríntios, um pouquinho mais para frente, Paulo fala sobre... Você já deve ter ouvido isso alguma vez. Sobre o espinho da carne de Paulo. Está lá em 2 Coríntios 12, a partir do versículo 7. Diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirassem de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que eu sou forte. Minha graça é suficiente, pois o seu poder se aperfeiçoa na minha pequenez, pois a sua grandiosidade
o teu brilho, a tua glória se aperfeiçoa ao tamanho da minha pequenez. Se aperfeiçoou dentro das minhas falhas, de quando eu me sinto pequeno, de quando eu me sinto nada, ali que o Senhor é exaltado. Algumas palavras diz que, alguns estudos falam que esse espinho podia ser uma enfermidade, uma cegueira, algum problema físico. Alguns estudos eu vi dizendo que podia ser algo até espiritual, e outros diziam que podia ser alguma depressão, ansiedade, crises que ele tinha internas, né? Ninguém sabe fechar, pelo menos até onde eu estudei, tinham várias hipóteses desse espinho. Eu não sei qual é o seu espinho, aquilo que te leva. Eu hoje abri o meu coração para você e falei do meu, de que Satanás sempre quer me levar para esse lugar, a cada dificuldade. Mas hoje eu tenho aprendido que essa pequenez e essa demonstração de Jesus, olha, essa é a minha verdade, exalta o nome de Cristo. E Ele é erguido e levantado cada vez mais de acordo com que eu confesso que eu não consigo, que eu sou fraca, que Satanás ainda me acusa. E eu consigo levar o Senhor e elevar Ele ao mais alto lugar, a partir do momento que eu me submeto a isso. Então, Jesus está te chamando hoje para esse posicionamento. Para que você deixe um pouquinho de lado a tua vida, as tuas coisas, o seu eu, aquilo que você busca, que você almeja tanto, para que você realmente entregue a Cristo como um sofrimento real de alguém que vai te dar uma coroa da vida, alguém que vai te dar uma coroa eterna, algo que é muito maior que isso aqui. Vamos se posicionar, guerreiros do Senhor. Vamos nos posicionar. Vamos começar a ver com alegria a dificuldade. Vamos começar a ter palavras de afirmação, de fé, quando os momentos difíceis vierem. Vamos ser guerreiros prontos, que não se abatem, porque sabem para onde está indo. Você não vai mais dizer, eu não sei o que eu estou fazendo, para onde eu vou. Você é um guerreiro que sabe que o seu caminho é a vida eterna, que o seu caminho é o céu. Que por isso que muitas vezes aqui as coisas não fazem sentido. Por isso às vezes você se perde, você se acha, eu não sou desse lugar. Por isso que às vezes é incômodo, é indigesto, porque você não foi feito para isso aqui. Então não tenha raiva, tenha misericórdia, tenha alegria, tenha certeza que você está sendo forjado para ser parecido com Cristo. E isso é um privilégio para quem é filho. Ser forjado é um privilégio que filho tem. Aquele que é filho é forjado no fogo. Aquele que é filho se torna parecido com Cristo. E é para isso que Jesus nos chama hoje. Queria que você se colocasse de pé aí no lugar. Queria que você se colocasse de pé, que você realmente como um guerreiro do Senhor começasse a pedir para Deus mudar a sua ótica a partir de hoje. Para Deus mudar a sua ótica de sofrimento, de provações. A ótica que você olha para o mundo, a ótica para que você olhe para as coisas. Pedindo para Deus, Senhor, eu quero um novo olhar, uma nova postura a partir de hoje, Deus. Querido, tantas histórias na Bíblia de homem que tem um testemunho de entrega verdadeira, que entregaram a sua vida, entregaram tudo que tinham. E a gente está chorando de entregar pequenas coisas. E a gente está chorando porque a gente não tem dinheiro. E a gente está chorando porque a gente não tem tal coisa. Porque a gente não é isso, porque a gente não é aquilo. Querido, isso é muito pequeno perto da grandeza de Deus. Pede para o Senhor, Senhor, me faz olhar esse sofrimento como um privilégio. Me faz, Senhor, que esse espinho, que mesmo que eu clame, tire. Eu clamei por 3 vezes, Paulo diz. Mas o Senhor me disse, a minha graça te basta. Então quando você clama, você diz, a minha graça te basta. E você aceita a graça como um presente divino. A graça como um presente divino do Senhor. Não deixe que coisas externas te tirem desse lugar, querido. Comece a dizer, Senhor,
Mesmo que lá fora tudo esteja caindo, mesmo que nada esteja dando certo, mesmo que os meus olhos não possam ver, a minha graça te basta, Senhor. A tua graça me basta, Senhor. A tua graça me basta, Senhor. A tua graça que me alimenta. A tua graça que me faz perseverar. Nós nos preparamos numa corrida para um troféu que é eterno, Jesus. Para um troféu que não tem a ver com essa vida. Nós estamos batalhando por algo que vai muito além do que um tempo. Algo que nada tira, que o tempo não destrói, Jesus. Prepara a tua igreja, que a Poema Curitiba seja essa igreja, Deus. Que a Poema Curitiba seja essa igreja que se posiciona, essa igreja que é de verdade, Senhor. Não permita que a gente se corrompa nunca, Deus. Que a gente não venha se corromper por dinheiro, por status. Que a gente não venha se corromper por nada, por fama. Senhor, mantenha o nosso coração no lugar, Deus. Mantenha o nosso coração no teu lugar, Jesus. Nós continuamos caminhando em fé, Pai. Nós continuamos caminhando naquele que é Rei. Se existem corações aflitos nessa noite aqui, Pai, eu peço que o Senhor venha trazendo resposta. Resposta dizendo: a minha graça te basta. Resposta de: a minha graça te basta. Descansa o coração das pessoas em fé. Fé é um posicionamento, Jesus, e nós nos posicionamos como igreja de Cristo. E nós nos posicionamos como igreja verdadeira, Pai. Uma igreja que está aprendendo, que está crescendo. Uma igreja que está sendo construída. Nos ensina cada dia mais a sermos verdadeiros, transparentes. Coloca a mão no teu coração. Jesus, eu não quero sair daqui com mais uma palavra. Eu não quero sair daqui só com mais uma ministração. Eu quero sair diferente, Jesus. Eu quero sair diferente daqui, Pai. Eu quero sair daqui com o coração realmente entregue ao Senhor, Jesus. Com o coração entregue, disposto. Eu quero ter coragem de dizer: Jesus, faz o que o Senhor quiser da minha vida. Eu quero ter coragem de ajoelhar no meu quarto e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu te entrego tudo. Faz o que tem que ser feito. Eu quero ter coragem de confiar 100% no Senhor. Eu quero ver o sofrimento um privilégio. Nos ensina, Jesus. Invade essa igreja de paz nesse momento. De paz e esperança. Paz e esperança, porque o céu é a nossa casa. É o dia onde todos vamos nos encontrar. E os nossos olhos estão lá, Jesus. E os nossos olhos estão nesse lugar. É quando eu sou fraco, Pai. É quando eu sou fraco. É na minha fraqueza que o Senhor se torna forte. Que o Seu nome é glorificado na minha vida. É na minha fraqueza, Senhor. Nós colocamos a nossa dependência nas Tuas mãos, Jesus. Nós colocamos esse país nas Tuas mãos. Essa nação nas Tuas